Por quê, tá? Nós não vamos deixar para orar por nosso obrigado, meus queridos diáconos. Só homem bonito, né, gente? Só homem bonito. Ninguém vai falar amém, não, nem as esposas. Poxa vida, eu estava pensando que as esposas pelo menos falavam amém. Ah, a Cíntia ouviu. Ah, tá bem, obrigado. Pensei que vocês não iam concordar comigo. Só Elisângela e Cíntia que acham também isso? Os outros não acham de bonito também, não? Amém? Ih, vocês estão enrolados, hein? Eu acho que é só nós três mesmo que acham vocês bonitos, hein? Titio também acha, não acha não? Véio? Seu cunhado bonito, não? Bonito. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro dos reis de Israel. Eu prometo aos irmãos não demorar, porque eu estou naquela crise de sinusite abençoada e a tosse de vez em quando vem e aí não dá para segurar muito. Lívia, pega a toalha para mim, faz favor. Eu chamei Lívia porque Lívia hoje está me servindo, já me deu a água. Pega a toalhinha para mim, faz favor, minha filha. A toalha agora vai vir ungida. Veio ungida. Ela não é, agora que ela está ungida, irmão. Saiu da mão dela, agora que ela está ungida. Obrigado, minha filha. Obrigado, meu filho. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 1 a 7, um texto que os irmãos conhecem. Talvez não vou falar aqui nenhuma novidade para você. E a minha intenção hoje, pela palavra de Deus, é receber uma palavra devocional para o nosso coração. Receber uma palavra devocional para nós que acreditamos na família, que acreditamos que a família é não somente a base da sociedade, como também é reflexo da presença de Deus, da glória de Deus, da pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito. E a família também, ela é, juntamente com a igreja, eu sempre digo isso, as duas coisas mais preciosas que existem nessa terra. Família e igreja são as joias mais lindas, mais preciosas, mais valorosas que existem nessa terra. Pode ter certeza do que eu estou falando, meu irmão. Não existe nada mais precioso nessa terra senão igreja e família, família e igreja. Eu sei que o diabo quer tentar manchar a igreja e manchar a família. Eu sei que o diabo quer fazer com que a família e a igreja e a família sejam desvalorizadas, mas nunca serão desvalorizadas. Pelo contrário, Deus sempre vai olhar para a família, vai olhar para a igreja e vai sentir-se sempre realizado na igreja e na família. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus terminou de criar Adão e Eva, porque ambos foram criados por Deus, e Deus admirou-se dos dois. Quando Deus criou tanto um quanto o outro e criou a família, Deus admirou-se de si mesmo e Ele valorizou a família, Adão e Eva e a família, como sendo a coroa da criação. Gosto muito de ler o texto de Gênesis e observar o capítulo 1, como é que Deus satisfazia-se feliz, sentia-se feliz, realizado, quando Ele terminar alguma obra. Mas quando Ele terminou Adão e Eva, quando Ele terminou o homem, Ele ficou mais do que satisfeito. Assim diz a palavra de Deus. Quando Ele terminou a criação, Ele dizia: estou satisfeito. Mas quando terminou de criar o homem, a sua imagem e a semelhança, Deus se admirou-se ainda mais. Deus sentiu-se realizado. Então eu não creio que exista na terra, ou existam na terra, coisas mais preciosas do que família e do que igreja. Nunca terá algo mais precioso do que igreja e família.
Amém, gente? Amém. Vamos ao texto. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Faço assim uma pausa para dizer que não é um pouquinho de azeite, é uma botija de azeite. Às vezes ouvimos isso aí, né? Ela tinha um pouquinho de azeite, não, ela tinha uma botija de azeite. Continuando o texto. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deitai o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O Senhor, por sua misericórdia e bondade, fale conosco por sua palavra. Amém? Por que o azeite dessa viúva multiplicou? É uma pergunta, ao mesmo tempo é o tema da mensagem. Por que o azeite da viúva multiplicou? É possível que a maioria de nós que estamos aqui hoje, os que estão online conosco ou vão ouvir essa mensagem, se pergunte: por que não consigo resolver os meus problemas? Por que não encontro resolução dos meus casos? É possível que alguém já tenha feito essa pergunta, já tenha pensado alguma coisa nesse sentido. Por que será que eu não consigo resolver os meus problemas? Por que será que eu não consigo a resolução ou a solução da crise, do problema que vivo? Na maioria das vezes, a solução, a resolução de um problema, meu irmão, de uma crise, não está na crise ou no problema. Está na forma como encaramos. Está na forma como nós reagimos a uma crise, a um problema. E penso que essa mulher, ela tem muito a nos ensinar sobre isso. É claro que o texto vai, no seu final, dizer que ela consegue o milagre da multiplicação do azeite, pagar a dívida e viver do restante. É claro que o final do texto que lemos, dessa pequena história, do versículo 7, nos traz a solução do problema. Não somente a solução do problema, como também a bênção dela ter sobre a sua casa agora recurso para continuar vivendo além da sua dívida paga. Então é fácil a gente olhar para o texto e enxergar isso. E até olhar para esse versículo 7
e pensar do outro lado, né? No contraponto. Eu sei que eu consigo, no nome de Jesus, a solução para o problema, a resolução do meu problema. Eu sei que eu posso, em nome de Jesus, sair de uma crise. É o contraponto. E é verdade. Mas insisto em dizer a você que a resolução, a solução de uma crise, de um problema, está na forma como nós o encaramos. Esse tempo do texto que lemos é ainda o início do ministério profético de Eliseu. Eliseu não tinha feito ainda muitos milagres. A Bíblia diz que ele realizou 14 milagres. Porção dobrada do Espírito que estava sobre ele, vindo de Elias. Era o início do ministério do profeta Eliseu. E após ele profetizar a vitória de Israel no reinado do rei Jorão sobre os moabitas, ele vai pastorear o coração dessa mãe, dessa viúva, profeticamente. E aqui, meus irmãos, encontra alguns segredos que essa mulher experimentou, e a partir desses segredos ela vai conseguir encontrar solução para o seu problema e ainda ser abençoada com muito azeite. Por que ela conseguiu ver o azeite multiplicar na sua casa? Ela viveu alguns segredos que eu quero dividir com você nessa noite. Aí depois nós vamos orar pela família. Amém, gente? Amém. O primeiro segredo é esse aqui, ó. Essa mulher bateu na porta certa. Ela bateu na porta certa. Se você pegar o final do versículo 1, você vai perceber que o credor bateu à sua porta. Eu não sei se você lembra, eu ultimamente estou muito saudosista, né? Coisa de velho mesmo. Estou muito saudosista. Eu não sei se você é do tempo em que as pessoas vendiam as coisas na porta de casa, né? Hoje você compra pela internet. E alguns dias depois chega lá na sua casa o que você comprou pela internet. Mas lembro-me na década de 70 e 80 que as pessoas iam à porta da nossa casa vender panela, lençol, roupa de cama, né? E ainda gritavam ainda, lençol e colcha de casal. Não, essa frase é de um rapaz que trabalha em João Pessoa, né? Lençol e colcha de casal. Mas eu lembro desse tempo em que as pessoas batiam a porta da nossa casa para vender as coisas, né? E junto disso, quando a pessoa comprava alguma coisa, tinha aquelas notinhas promissórias, né? Verdinhas ou azulzinhas. E aí a pessoa assinava aquela nota promissória e tantos dias depois a pessoa ia lá para bater na porta e cobrar a dívida. E eu acho interessante, meus irmãos, que dificilmente a pessoa que fazia isso, vendia as coisas dessa forma. É claro que existia, mas dificilmente, naquele dia certinho, a pessoa não tinha dinheiro para pagar a panela que ela comprou, o lençol, a roupa de cama. Mas era triste quando a gente via alguém que chegava o credor e batia na porta, a pessoa não tinha como pagar. Naquele tempo não tinha SPC e Serasa. Então o SPC e o Serasa é a própria pessoa que vendia. Ela era o SPC e o Serasa. E essa mulher, ela não tinha alguém bater na porta dela porque ela comprou uma panela, ou comprou um lençol, uma roupa de cama, uma fronha para o travesseiro. Ela tinha um credor batendo na sua porta, porque o marido dela deixou uma dívida para ela pagar.
A Bíblia não diz como essa dívida foi adquirida. Também não traça detalhes de quem era esse credor. O fato é que ela tem alguém bater na porta da sua casa e o credor queria a coisa mais preciosa que ela tinha: seus filhos. E sabe o que eu acho interessante? Que depois que o credor bate a porta da casa dela, ela corre e vai em direção à porta da casa de Eliseu. Ela sai de sua casa com o credor batendo na sua porta e vai bater na porta de Eliseu e clamar a ele. Sabe o que eu acho interessante nisso, irmãos? O que eu acho interessante é que Eliseu representa Deus. Ele é profeta de Deus. E como profeta, ele falava ao povo em nome de Deus. Ele era representante de Deus, como também um sacerdote. Então, bater na porta da casa de Eliseu é o mesmo que dizer assim: eu sei que uma dívida existe, eu sei que o credor quer levar os meus filhos, mas sei aonde vou buscar solução. Eu sei em que porta eu vou bater para que eu não perca as coisas mais preciosas que eu tenho, meus filhos. A porta que eu vou bater é a porta de Eliseu, porque se eu bater a porta de Eliseu, eu estarei batendo na porta do céu. Será que a gente não aprende nada com isso? É claro que nós não precisamos da figura de um homem, de um pastor, de um padre, de um sacerdote, no sentido assim de sermos nós a própria figura de Deus diretamente. É claro também que a gente intercede um pelo outro. Mas Eliseu aqui é muito mais do que uma figura representativa humana. Ele era responsável, mais do que o rei Jorão, ele era responsável para revelar a palavra de Deus e o caráter de Deus. Então essa mulher nos ensina muito, irmãos, nesse sentido, de ter o credor bater na sua porta, mas saber aonde bater e que porta certa bater, para ter o seu pedido respondido. Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e é o que bate, abrir-se-vos-á. Diga comigo: a porta certa que vamos bater quando a crise chegar é a porta do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que bom que temos um Senhor que sempre nos abre a porta, sempre ouve o nosso clamor e sempre está disposto a nos ajudar quando mais precisamos. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Por isso que o azeite brotou, jorrou, multiplicou, porque ela bateu na porta certa. Segundo segredo dessa mulher: essa mulher não deixou de viver princípios mesmo estando em crise. Vou repetir. Essa mulher não deixou de viver princípios mesmo estando em crise. Ainda no versículo 1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Eu vejo aqui dois princípios, meus irmãos.
vividos por essa mulher, no meio da crise. Primeiro princípio que eu vejo na vida dessa mulher é o princípio da honra. Ela vai buscar Eliseu, ela vai ao encontro de Eliseu, e ela olha para Eliseu e lembra do seu marido e diz para Eliseu: teu servo. E ela também se colocava na condição de serva. Ela está honrando o profeta. Ela está honrando quem Deus colocou naquele momento, naquele tempo, para ser profeta de Deus. Aprendemos muito aqui no mês de maio sobre honra. E os irmãos que vieram às aulas aqui, os irmãos que são líderes, vieram às nossas aulas de imersão, de liderança, a gente falou muito sobre isso. O princípio da honra. Honrar quem está acima da gente. Honrar quem nos lidera. Honrar uns aos outros. Paulo diz em Filipenses 2 que nós temos que honrar uns aos outros. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Está lá em Filipenses 2, não me lembro qual é o versículo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Nós queremos que o azeite jorra em nós, ou seja, queremos que o Espírito Santo flua dentro de nós. Então precisamos honrar. Não somente quem é superior a nós, como também o nosso irmão, que diante dos nossos olhos, ele é superior a nós. Amém, gente? Segundo princípio que eu vejo dessa mulher aqui é o temor. Ela diz: meu marido, teu servo, tu sabes que ele temia ao Senhor. É claro que o texto, irmãos, não está dizendo assim claramente que essa mulher temia o Senhor. Ela não declara assim: eu também temia o Senhor. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma mulher que temia o Senhor porque o seu marido temia o Senhor. Eu vejo o marido exemplo para sua esposa e exemplo para os seus filhos de temer ao Senhor. Nós, maridos, somos os primeiros a demonstrarmos para as nossas esposas, para os nossos filhos, se tememos a Deus ou não. E eu sempre gosto de dizer que temor não é ter medo. O único medo que nós temos que ter é o medo de pecar. Esse sim, a gente tem que temer. Ter medo, perdão. Temor ao Senhor é respeito, é reverência à sua perfeita santidade, à sua plena santidade. É o reconhecimento de todo o senhorio de Deus. Então essa mulher, ela temia ao Senhor. Havia temor em sua casa, porque o seu marido deixou exemplo de temor. Então vamos prestar atenção nisso, gente. Meus amados irmãos, essa mulher, ela está vivendo em uma crise, mas mesmo em meio à crise, ela viveu princípios. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode viver a maior crise da sua vida. Você pode passar na igreja, na sua casa, no país. A gente pode passar as maiores crises. E estamos vivendo, saindo de uma agora aqui, que assim, como foi difícil, que crise, passar por 2 anos, usando uma máscara, um negócio que incomoda, ter dia que não poder sair de casa. Meu irmão, vir para esse lugar aqui, que é a casa de Deus,
e olhar para um telefone que crise. Mas nós aprendemos com essa mulher que não existe crise que nos impeça de viver princípios. Porque os princípios estão acima de qualquer crise. Honrar ao Senhor, se submeter a Ele, dedicar-se a Ele, está acima de qualquer crise. O credor queria levar os 2 filhos dessa mulher. Ela não aceitou. Ela não aceitou a ideia da crise ser maior do que a sua luta. E como um pai, como mãe, eu sei que você sempre vai estar disposto a lutar pelos seus filhos. Eu sei que você não vai permitir que qualquer crise venha tocar nos seus filhos. Basta você viver princípio, meu irmão, que Deus vai te honrar como pai, Deus vai te honrar como mãe, Deus vai te honrar como servo. Deus vai te honrar, meu irmão, como sacerdote da sua casa. Deus vai te honrar, meu irmão, como aquela que dá equilíbrio para a sua casa. Não abra mão de viver princípios. Por isso que o azeite jorrou e multiplicou. Amém, gente? Por que o azeite jorrou e multiplicou? Porque essa mulher não deixou a crise ser maior do que os princípios que ela viveu. Terceiro segredo dessa mulher. Essa mulher, ela era cheia de virtudes. Cheia. A primeira virtude dela, humilde. Olha a frase: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Humildade. Eu tenho pouco. Muito embora essa botija de azeite não era qualquer botija de azeite, não era qualquer azeite. Possivelmente o azeite que ela tinha em casa era o azeite da primeira prensa. Todo azeite passava por um processo de pelo menos 4 prensas. E a primeira prensa extraía o melhor azeite, aquele que era utilizado para ungir profetas, reis, sacerdotes. E bem possivelmente, mas assim creio, que esse azeite ficava guardado em sua casa porque era fino. Era fino demais para ela usar como sabão, era fino demais para ela usar como remédio. Então ela lembra que ela tem uma botija de azeite. Ela lembra que ela tem algo precioso na sua casa. Isso aqui eu acho lindo, irmãos. Ela lembra que ela tem algo caro na sua casa. Mas antes de declarar que ela tem algo caro na sua casa, a sua expressão é: tua serva não tem nada. Humildade. Por isso que o azeite jorrou e multiplicou, porque havia nela humildade. Segunda virtude dessa mulher, ela foi obediente. Eliseu diz assim: vai,
dá uma ordem. Pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas. E ela vai, e ela foi. Isso aqui é um processo, irmãos. Isso aqui é um processo profético. É um processo que sai da mente profética de Eliseu. Presta atenção nisso. Sai da mente profética de Eliseu. Logicamente, evidentemente e espiritualmente. É um processo divino para essa mulher. E às vezes, meus irmãos, a gente não atenta para isso. Processo divino nem sempre é lógico a nós. É porque nós queremos tudo dentro de uma lógica. 2 e 2, 4, 3 e 3, 6. Processo divino nem sempre tem lógica. E não tem que ter lógica, tem que ter fé. Vai, pega vasilhas emprestadas com as vizinhas. Para quê? A gente não vê essa mulher questionando, mas vasilha, eu estou precisando pagar uma dívida. Eu estou precisando pagar uma dívida alta. Eu tenho credor batendo na minha porta, eu tenho que sair para pegar vasilha, mas para que vasilhas? Mas ela vai e entra no processo divino. Eu já disse isso uma vez aqui. Deus nunca vai alterar processo. Ele pode acelerar os processos, mas Ele nunca altera os processos. Se nós desejamos chegar no final de um processo divino e desfrutar do que Deus tem para nós, uma coisa é certa: nós não podemos pular etapas, nós não podemos passar por cima dos processos. Nós temos que obedecer o processo, seja ele 2, 3, 4, 5, 10, seja ele grande, pequeno. Processo divino é processo divino. E processo divino a gente não questiona, a gente obedece. Por isso que o azeite jorrou e multiplicou, porque ela foi obediente ao processo divino. Então, quando você obedecer aos processos divinos, Deus vai fazer com que o azeite jorre na sua vida e multiplique. Olha a virtude dessa mulher, obediente ao processo. Jesus não passou por cima de nenhum processo, ele obedeceu a todos os processos. E por isso que ele chegou no final e morreu na cruz por nós, porque ele não passou por cima de nenhum processo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja obediente aos processos divinos e Deus vai honrar você. Terceira virtude dessa mulher, ela tinha boa relação com seus vizinhos. Olha que coisa interessante. Se ela tem vasilhas em casa, significa dizer que as suas vizinhas a tinha por estima, por respeito. Permita-me espiritualizar aqui. Essa mulher dava testemunho. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, é pena, porque ela tinha uma dívida para pagar. Mas o texto não diz que ela pede as vasilhas para dizer assim: não, me presta a vasilha aí, porque eu preciso multiplicar o meu azeite e pagar a minha dívida. Loucura ela falar isso. Aí a gente está imaginando a coisa demais. Eu prefiro acreditar que essa mulher tinha prestígio com as suas vizinhas. E se ela tinha prestígio, significava dizer que ela dava testemunho. O texto como um todo
vai me dizer isso. Temor, honra, respeito, sobretudo temor a Deus, prestígio com as vizinhas. Como que as pessoas te veem? Como que os seus vizinhos te veem? Como que os vizinhos veem você? Quarta virtude dessa mulher. Isso que para mim é: seus filhos a respeitava, eram submissos a ela. Ela chama os seus filhos para participar do milagre de Deus. Os seus filhos se submetem ao processo, e os seus filhos participam do que ela estava fazendo. Como queremos que os nossos filhos nos respeitem? Como queremos que os nossos filhos vivam o que nós estamos vivendo? Como queremos que os nossos filhos sirvam a Deus, se nós não damos testemunho a eles? Ela fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Essa mulher tinha a virtude de ser de fato uma mãe que dava testemunho para com seus filhos. Mãe, pai, pai, mãe. Viúva. Tem um monte por aí que cria os seus filhos debaixo do temor a Deus, que dá testemunho de fé. E os filhos enxergam Deus nessa mãe. Por isso que os filhos vão atrás. Que os nossos filhos sigam as nossas pegadas e venham atrás, servindo a Deus quando nós servimos a Ele. Posso ouvir um amém? Por isso que o azeite jorrou e multiplicou, porque essa mulher tinha muitas virtudes. O azeite vai jorrar e multiplicar na sua vida quando as suas virtudes honrarem o nome de Deus e testemunharem para os outros de que você teme a Ele. Em último lugar, essa mulher, ela acreditou no sobrenatural por trás da porta. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Ela acredita no sobrenatural por trás da porta. Verso 5 diz: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Muito interessante o que o texto está nos dizendo. No seu início, o credor bate à sua porta. Então a mesma porta que recebe uma batida de cobrança é a mesma porta que é fechada para um tempo de intimidade e de serviço. A porta que se abre para o credor ameaçar é a mesma porta que se fecha para viver intimidade, relacionamento e serviço. Isso não te diz nada? Qual o valor que damos
a porta fechada. Porta fechada fala de intimidade. Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala ao seu pai em secreto, porque em secreto o teu pai te recompensará. Por que essa mulher teve o azeite jorrando e multiplicando? Porque ela valorizou a porta fechada. Está na hora de fato, fecharmos as portas, as nossas portas, as portas de nossa casa, e sobretudo a porta do nosso coração. Mas primeiro, convidar o Senhor para entrar, convidar o Todo-Poderoso para entrar, para cear conosco, para participar conosco. Porque quando Ele entrar, meu irmão, Ele dentro da nossa casa, no seio da nossa casa, e Ele dentro do nosso coração, quando Ele entra, Ele faz o sobrenatural acontecer. Por que você acha que essa mulher teve o azeite jorrando e depois multiplicando? Porque quando ela fecha a porta, Deus estava dentro da sua casa. Se nós soubéssemos o valor de fechar a porta e desfrutar da intimidade da fé, nós experimentaríamos muitos milagres. Como está a sua intimidade com Deus? E como está a sua intimidade com a sua família? O que será que acontece por trás da porta da sua casa? O que acontece por trás da porta da sua casa, ela trava a bênção ou libera a bênção? Eu vou repetir. O que acontece por trás da porta da sua casa, trava a bênção ou libera a bênção? Eu espero que por trás da sua porta exista um ambiente de glória, um ambiente de graça, com a presença do Todo-Poderoso. Por isso que o azeite jorrou e multiplicou. Presta atenção, não é algo que eu creio. Não vou entornar, porque senão vai sujar o carpete, vai molhar o carpete. Sabe, querido, quando eu acredito, como acredito que esse azeite jorrou e multiplicou, foi exatamente quando ela estava derramando o azeite. E o azeite, então, ele multiplicava quando saía da botija e entrava na panela. O milagre acontece quando há derramamento. Por que você acha que a igreja avançou? Por que você acha que a igreja curou, libertou? No nome de Jesus. Por que a igreja experimentou milagres? Porque a igreja experimentou o derramado Espírito. Está na hora de experimentarmos do derramado Espírito. Deixa eu terminar e a gente vai orar pelas nossas famílias. Eu quero terminar olhando para o versículo 7 com você.
quero terminar olhando para esse versículo 7 e vendo aqui duas coisas. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. A gente precisa entender o que significa isso. Fez saber ao homem de Deus. É claro que essa mulher volta ao homem de Deus e dá testemunho do que aconteceu na sua casa. Evidente. Evidente que essa expressão, fez saber ao homem de Deus, é um testemunho. E por trás do testemunho tem uma coisa preciosa: gratidão. Obrigado, profeta. Muito obrigado pelo milagre que você, em nome de Deus que eu temo, fez na minha casa. Quantas vezes você veio para esse altar para agradecer a Deus pelos milagres na sua vida e na sua casa? Fala para mim. Quer dizer, fala não. Diz para você mesmo. Quantas vezes você dobrou o seu joelho e meio que narrou para Deus o milagre? Senhor, o Senhor falou para eu fazer isso, eu fiz desse jeito, aconteceu assim, e foi exatamente assim mesmo. Deus, muito obrigado. Quantas vezes você, na casa de Deus, ou na mesa de almoço da sua casa, agradeceu a Deus por o milagre que Ele fez na sua vida e na sua família? Fala aí para o seu coração, diz aí. Quantos leprosos voltaram para agradecer a Jesus? Dos 10 que Ele curou. Quantos? Somente um. Eu espero que nós não sejamos os novos leprosos. Eu espero que sejamos como essa mulher. Deus fez. Deus não fez. Muito obrigado. Se o Senhor fez, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fez, o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado. A ingratidão e a indiferença são as piores coisas na vida de um ser humano. Deixa eu acrescentar mais uma. Orgulho. Soberba, orgulho. Orgulho, soberba, ingratidão e indiferença são as piores coisas na vida de um ser humano. E eu não estou falando nessa noite a qualquer pessoa. O Senhor está falando com você, que sabe muito bem o que significa milagre. Todos que estão aqui nessa noite sabem muito bem o que significa milagre. E eu vou dizer apenas uma coisa para você acreditar no que eu estou te dizendo. Se você é salvo, se você tem o seu coração lavado pelo sangue de Jesus, você experimentou o maior milagre da sua vida. Se você tem esse milagre da sua vida, você tem que agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias. Então não há razão para sermos indiferentes e ingratos para com Deus. Pois estávamos condenados à morte, ao inferno. E Ele nos libertou da morte e do inferno. Nos selou o seu Espírito. Escreveu o seu nome, o nosso nome no livro da vida. E nos deu a honra, a oportunidade, a graça de ter o Espírito Santo jorrando no nosso interior todos os dias.
Por isso, irmãos, que precisamos ser gratos a Deus, voltar a Ele todos os dias. Deus, muito obrigado, porque Teu Espírito mora dentro de mim, e Ele jorra dentro de mim, Ele flui dentro de mim, como um rio de água viva. Eu quero terminar olhando para o final desse texto, porque o final do texto diz, Eliseu falando: paga a dívida e viva do resto. Diga comigo, Deus faz. Fale forte, Deus faz. Muito mais além do que pedimos ou pensamos. Diga mais uma vez, Deus faz. Muito mais além do que pedimos ou pensamos. Essa mulher só pediu uma coisa: eu quero pagar a dívida. E Deus foi além. Pagou a dívida. Ainda viveu daquilo que Deus lhe deu. Fez muito além do que ela pediu. E ela pensou. Deus é Deus que nos surpreende. Louvado seja Ele. Por isso que o azeite jorrou e multiplicou. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta: você acha que as coisas de Deus vão acontecer de qualquer maneira? É claro que Deus é cheio de graça, de poder, mas e a nossa parte? E a nossa parte em bater na porta e pedir? E a nossa parte, meus irmãos, em viver princípios? E a nossa parte em obedecer os processos? E a nossa parte em fechar a porta e experimentar a presença dele? Por isso que o azeite jorrou e multiplicou. Vamos colocar em pé. Agora sim nós vamos orar. Eu vou pedir para você deixar o seu lugar e ficar com a sua família. Os que estão sem a família, por favor, adote. Adote aí, por favor. Isso. Adote um filho ou uma filha. Hoje eu não posso. Uma está trabalhando, ela não está aqui, outra está em casa, e a esposa está trabalhando para o Senhor. Vamos orar. Pastor, o que eu vou pedir agora? Presta atenção antes de você orar. Presta atenção, porque eu não vou orar. Eu vou só agradecer para adorarmos o Senhor. É você, meu irmão, que vai orar. Você que é sacerdote. O que você vai pedir aí? Você vai pedir a Deus para te ajudar na crise? Claro que você vai pedir. Mas você vai pedir uma coisa muito especial aí para a sua casa. O que você vai pedir? Ora, meu irmão, o texto fala de azeite. E azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. O que você vai pedir para a sua casa? O que você vai pedir para sua esposa, para os seus filhos? Você vai pedir fluir do Espírito, presença do Espírito, Espírito que consola, Espírito que fortalece, Espírito que guia, Espírito que abraça, Espírito que intercede. Você vai pedir simplesmente para a sua família, para a sua casa, presença poderosa do Espírito, fluir do Espírito, multiplicação do Espírito sobre a sua casa, meu irmão, sobre a sua família. Então abra a sua boca aí e começa a pedir. Senhor, multiplica, Senhor, o teu azeite, dê da tua presença, dê do teu Espírito para minha casa, Senhor. Abra a sua boca aí, irmão. Você que está com a sua família, que privilégio, meu irmão. Você está com a sua família aí, sacerdote. Abra a sua boca, irmão. Irmão, se você não tem o seu marido, você que está aqui, você é responsável pelos seus filhos, abra a sua boca, peça a presença do Espírito, o fluir do Espírito na sua casa, em nome de Jesus.
Louvado seja o Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua presença na nossa casa. Te louvamos pela presença do Teu Espírito em nossa casa. Fechamos as portas para o mundo, fechamos as portas para o inimigo e trazemos, Pai, para dentro da nossa casa a nossa vontade, o nosso desejo e a liberdade do Teu Espírito de operar, de fazer milagres, de nos abençoar, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, querido, adore. Verdade, meu irmão, essa mulher não convidou Deus para entrar na sua casa. Deus já estava dentro da sua casa. Deus só esperou que essa mulher vivesse princípios, obedecesse e tivesse a fé e fechasse a porta. É tudo que Deus precisa, porque Ele já está dentro da sua casa, irmão. O Senhor já está dentro da sua casa. Tudo que Ele precisa para fazer milagres na sua casa é você fazer isso como essa mulher fez. Tudo que
Deus precisa é que você dê a Ele o controle da sua casa. E eu profetizo nessa noite, no nome de Jesus, milagres na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite, grandes coisas acontecendo na sua família. Eu profetizo sobre os seus filhos a graça de Deus. Eu profetizo sobre os seus filhos a unção e a presença do Santo Espírito, cobrindo os seus filhos, protegendo do mal. Eu profetizo sobre a sua casa em nome de Jesus nessa noite, um derramado Espírito Santo e coisas novas no nome de Jesus. Deus te abençoe e aplauda Ele. Glória a Deus. Sabe como vamos terminar agora? Sabe como vamos terminar? Nós vamos terminar em um grande mover. O de Deus já aconteceu, porque a palavra dele foi ministrada e você acreditou na palavra dele. Só está faltando mover seu. Sai do seu lugar, dê um abraço em quantas pessoas você quiser e puder. Vamos terminar um mover na casa do Senhor, abraçando uns aos outros. Deus te abençoe, meu irmão. A paz de